Você já acordou alguma vez sentindo-se como se seu corpo fosse um telefone celular com a bateria esgotada? Essa sensação de que não importa quanto você durma, quanto descanse ou quanto café tome, simplesmente não consegue acender essa faísca que costumava fazer você se sentir como um homem poderoso e vital. E o que é pior, você notou que essa fadiga não só afeta sua energia geral, mas invadiu sua vida íntima de uma maneira que nunca imaginou? Se você tem mais de 60 anos e sente que seu corpo está traindo você, especialmente naqueles momentos quando mais precisa se sentir forte e viril, então o que vou compartilhar com você hoje poderia mudar sua vida para sempre. Durante os últimos 15 anos trabalhando com homens como você, vi o mesmo padrão uma e outra vez. Chegam ao meu consultório homens que foram bem-sucedidos, atletas, pais de família fortes, e me dizem praticamente as mesmas palavras. Doutor, me sinto como se estivesse funcionando a 10% da minha capacidade. Não tenho energia para nada. E quando minha esposa me procura, bem, meu corpo simplesmente não responde como antes. Mas aqui está o que descobri depois de anos de pesquisa, e isso vai soar revolucionário. O problema não está na sua idade, não está apenas nos seus hormônios, e definitivamente não está na sua cabeça. O problema está em algo tão fundamental, tão básico, que a medicina moderna passou completamente despercebido. O problema está na água que você bebe. Agora, sei que está pensando: sério? A água? Mas me escute antes de descartar essa ideia. O que vou revelar sobre a água energizada e sua capacidade para eliminar a fadiga sexual permanentemente não é só teoria. É ciência sólida, respaldada por resultados reais de homens reais que transformaram suas vidas. Deixe-me contar sobre Miguel. Miguel chegou ao meu consultório há 2 anos. Tinha 67 anos. Havia sido executivo de uma empresa multinacional durante 30 anos. E me disse algo que nunca esquecerei. Doutor, sinto como se meu corpo tivesse esquecido como ser um homem. Me acordo cansado. Passo o dia arrastando os pés. E pelas noites, minha esposa e eu quase nem nos tocamos mais. Não é que não a ame. É que simplesmente não tenho a energia nem o desejo. Miguel havia experimentado tudo. Havia ido a múltiplos médicos, havia tomado suplementos de testosterona, havia experimentado medicamentos para disfunção erétil, havia feito mudanças em sua dieta e rotina de exercício. Alguns tratamentos lhe davam melhorias temporárias, mas a fadiga sexual profunda sempre retornava. Foi então que decidi introduzir algo que havia estado pesquisando durante anos, mas que poucos médicos no mundo ocidental conhecem ou utilizam: a água energizada. Antes de explicar exatamente o que é a água energizada e como funciona, você precisa entender o que está realmente acontecendo em seu corpo a nível celular. Porque sem essa compreensão, tudo o que eu disser sobre a água energizada soará como ficção científica. Seu corpo é composto por aproximadamente 70% de água. Mas não é só qualquer água. É água estruturada. Água que tem uma organização molecular específica que permite que suas células funcionem de maneira ótima. Esta água estruturada é responsável por transportar nutrientes, eliminar toxinas, manter a temperatura corporal e, sim, também por manter a energia sexual e a função erétil. Quando você era jovem, seu corpo tinha uma capacidade extraordinária para manter essa água em seu estado estruturado ótimo. Suas células podiam se hidratar profundamente, suas mitocôndrias podiam produzir energia eficientemente e seu sistema circulatório podia levar sangue oxigenado a todos os órgãos, incluindo os órgãos sexuais. Mas depois dos 60, algo muda dramaticamente. Sua capacidade para manter a água corporal em seu estado estruturado ótimo diminui significativamente. É como se as pequenas máquinas dentro de suas células que processam a água começassem a enferrujar e funcionar mais lentamente. O resultado é o que eu chamo de desidratação celular crônica. Não é a desidratação que a medicina convencional reconhece, onde simplesmente você precisa beber mais água. É uma desidratação muito mais profunda, onde suas células não podem utilizar eficientemente a água que você consome. Esta desidratação celular crônica afeta diretamente 3 sistemas cruciais para sua energia sexual: seu sistema circulatório, seu sistema hormonal e seu sistema nervoso. Em seu sistema circulatório,
A desidratação celular faz com que seu sangue se torne mais espesso e menos capaz de transportar oxigênio e nutrientes. Isso afeta diretamente sua capacidade de ter e manter ereções, porque as ereções dependem completamente de um fluxo sanguíneo robusto para o pênis. Em seu sistema hormonal, a desidratação celular interfere com a produção e o transporte de hormônios-chave como a testosterona. Suas glândulas precisam de hidratação ótima para funcionar corretamente, e quando estão desidratadas a nível celular, simplesmente não podem produzir os hormônios que você precisa para manter sua libido e energia sexual. Em seu sistema nervoso, a desidratação celular afeta a transmissão de sinais entre seu cérebro e seus órgãos sexuais. É como se os cabos que conectam seu desejo mental com sua resposta física estivessem funcionando com interferência constante. Aqui é onde entra a água energizada. A água energizada não é água comum com alguns minerais adicionados. É água que foi processada de uma maneira específica para restaurar sua estrutura molecular natural e otimizar sua capacidade de hidratar a nível celular. Mas deixe-me ser muito claro. Nem tudo o que se comercializa como água energizada ou água estruturada realmente funciona. Há muitos produtos no mercado que prometem transformações milagrosas, mas que são pouco mais que água cara com marketing inteligente. A água energizada real se baseia em princípios científicos específicos que foram estudados durante décadas, embora principalmente fora dos Estados Unidos. Os cientistas russos, alemães e japoneses foram pioneiros nesta pesquisa, e os resultados são extraordinários. O processo de energização da água implica expô-la a frequências eletromagnéticas específicas que reorganizam as moléculas de água em estruturas hexagonais. Estas estruturas hexagonais são exatamente as mesmas que seu corpo produz naturalmente quando você é jovem e saudável. Quando você consome água energizada corretamente estruturada, acontecem várias coisas extraordinárias em seu corpo. Primeiro, suas células podem absorver essa água muito mais eficientemente que a água regular. É como a diferença entre tentar encher um copo com um funil grande versus tentar enchê-lo gota por gota. A água energizada entra em suas células como através de um funil grande. Segundo, esta hidratação celular otimizada permite que suas mitocôndrias, as pequenas centrais elétricas de suas células, produzam energia de maneira muito mais eficiente. Quando suas mitocôndrias funcionam otimamente, sua energia geral aumenta dramaticamente, e isso inclui sua energia sexual. Terceiro, a melhoria na hidratação celular otimiza sua circulação sanguínea. Seu sangue se torna menos viscoso, pode transportar mais oxigênio, e pode chegar mais facilmente aos pequenos vasos sanguíneos do pênis que são cruciais para as ereções. Quarto, a água energizada ajuda a otimizar a função de suas glândulas endócrinas, incluindo as que produzem testosterona e outros hormônios sexuais. Quando essas glândulas estão otimamente hidratadas, podem funcionar como funcionavam quando você era mais jovem. Mas aqui está o que é realmente revolucionário. A água energizada não só melhora esses sistemas temporariamente. Com o uso consistente, pode restaurar a capacidade natural de seu corpo para estruturar a água, criando uma melhoria permanente em sua energia e função sexual. Voltemos a Miguel. Depois de explicar esses conceitos, ele começou um protocolo específico de água energizada que desenhei baseado em anos de pesquisa. Não era simplesmente beber qualquer água energizada a qualquer momento. Era um protocolo muito específico que envolvia o tipo correto de água energizada, consumida em quantidades específicas, em momentos específicos do dia. Os primeiros 3 dias, Miguel não notou muita diferença. Isso é completamente normal e esperado. Seu corpo precisa de tempo para começar a responder a essa hidratação celular melhorada, especialmente se você tem estado funcionando com desidratação celular crônica durante anos. Na primeira semana, Miguel começou a notar que acordava com mais energia natural. Não era uma energia nervosa como a que você obtém do café, mas uma energia profunda e sustentada que se mantinha durante todo o dia. Na segunda semana, algo extraordinário aconteceu. Miguel me ligou emocionado para contar que havia tido sua primeira ereção espontânea em mais de 2 anos. Doutor, me disse, estava simplesmente assistindo televisão com minha esposa, e de repente meu corpo respondeu como quando tinha 40 anos. Ao final do primeiro mês, Miguel era praticamente um homem novo. Sua energia era constante e robusta durante todo o dia,
Sua libido havia retornado com força, e sua função erétil havia melhorado dramaticamente. Mas o mais impressionante era que essas mudanças pareciam estar se tornando permanentes. Doutor, me disse Miguel depois de 3 meses no protocolo, sinto como se tivesse recuperado uma parte de mim mesmo, que pensei que havia perdido para sempre. Não é só a energia sexual, é que me sinto como um homem vital outra vez. Agora deixe-me contar sobre Eduardo, outro paciente que transformou sua vida com a água energizada. Eduardo tinha 71 anos quando o conheci. Havia estado casado durante 48 anos e me confessou algo que lhe dava muita vergonha. Doutor, há 3 anos que minha esposa e eu não temos relações. Não é que não nos amemos, é que meu corpo simplesmente não funciona. Me sinto como se fosse meio homem. Eduardo havia experimentado medicamentos para disfunção erétil, mas os efeitos colaterais eram terríveis. Lhe davam dores de cabeça severas, problemas digestivos e o faziam sentir-se desconectado de seu próprio corpo. Podia ter uma ereção, me explicou, mas não se sentia natural. Era como se fosse uma ereção mecânica, sem vida. Com Eduardo, implementamos o mesmo protocolo de água energizada que havia funcionado tão bem com Miguel, mas com algumas modificações específicas para sua idade e condição física. Eduardo era mais cético que Miguel, mas estava desesperado para encontrar uma solução. As mudanças em Eduardo foram mais graduais, mas igualmente impressionantes. Nas primeiras 2 semanas, notou uma melhoria significativa em seu nível de energia durante o dia. Já não precisava tirar sonecas longas pela tarde e podia se manter ativo até a noite. Na 3ª semana, Eduardo experimentou algo que não havia sentido em anos: desejo sexual espontâneo. Doutor, me disse, estava abraçando minha esposa na cozinha e de repente senti essa faísca que costumava sentir quando éramos jovens. Ao final do 2º mês, Eduardo e sua esposa haviam retomado sua vida íntima de uma maneira que parecia impossível só meses antes. Não só funciona meu corpo, me contou Eduardo com um sorriso, mas sinto uma conexão emocional e física com minha esposa que não havia experimentado em anos. Mas aqui está o que é realmente importante entender. A água energizada não é uma cura mágica que funciona imediatamente para todos. Sua efetividade depende de vários fatores, incluindo seu nível atual de desidratação celular, seu estado de saúde geral e quão consistentemente você segue o protocolo. Também é crucial entender que nem toda água energizada é igual. Há diferentes métodos para energizar a água, e alguns são muito mais efetivos que outros. Alguns métodos usam campos eletromagnéticos específicos, outros usam cristais ou minerais específicos, e outros usam tecnologias de vórtice que imitam os processos naturais que ocorrem em nascentes de montanha pristinas. O método que encontrei mais efetivo combina 3 tecnologias diferentes: estruturação eletromagnética, mineralização específica e ativação por vórtice. Esta combinação cria água que não só está estruturada otimamente, mas também contém os minerais específicos que seu corpo precisa para manter essa estrutura. Mas mesmo com a água energizada correta, o protocolo de consumo é crucial. Não é suficiente simplesmente substituir toda a sua água regular por água energizada. Há momentos específicos do dia quando seu corpo pode absorver e utilizar melhor a água energizada, e há quantidades específicas que são ótimas para diferentes objetivos de saúde. Para a eliminação da fadiga sexual especificamente, desenvolvi o que chamo de protocolo de hidratação sexual. Este protocolo implica consumir quantidades específicas de água energizada em 3 momentos-chave do dia: imediatamente ao acordar, 30 minutos antes do almoço e 2 horas antes de se deitar. A água energizada matutina se foca em reidratar seu corpo depois das 8 horas de desidratação noturna e em preparar seus sistemas para um dia de energia ótima. Esta água deve ser consumida lentamente, durante um período de 10 a 15 minutos, para permitir uma absorção celular máxima. A água energizada do meio-dia se foca em manter a hidratação celular durante as horas de maior atividade e em apoiar a produção de energia durante a tarde, quando muitos homens experimentam uma queda natural na energia. A água energizada noturna se foca em otimizar os processos de reparação e regeneração que ocorrem durante o sono, incluindo a produção noturna de testosterona e outros hormônios sexuais. Deixe-me contar sobre Carlos, um paciente de 64 anos
que inicialmente teve resultados mistos com a água energizada, porque não estava seguindo o protocolo corretamente. Carlos era muito disciplinado em muitos aspectos de sua vida, mas tinha o hábito de beber grandes quantidades de água energizada de uma só vez, pensando que mais era melhor. Depois de 4 semanas, Carlos reportou apenas melhorias menores em sua energia e nenhuma mudança significativa em sua função sexual. Quando revisamos seu protocolo, identifiquei o problema. Estava sobrecarregando seu sistema digestivo com água energizada de mais de uma vez, o que paradoxalmente reduzia a absorção celular. Pedi a Carlos que modificasse sua rotina para seguir exatamente o protocolo de hidratação sexual que havia desenvolvido. A mudança foi dramática. Nas seguintes 2 semanas, Carlos experimentou o tipo de melhorias que haviam experimentado Miguel e Eduardo. Doutor, me disse Carlos, não havia me dado conta de que havia uma ciência real por trás de como e quando beber a água energizada. Pensei que era só água especial, mas resulta que o timing e a quantidade são tão importantes quanto a água mesma. Esta é uma lição crucial. A água energizada é uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta poderosa, deve ser usada corretamente para obter resultados ótimos. Agora quero abordar algo que muitos homens me perguntam. A água energizada é segura? Há efeitos colaterais? Pode interferir com medicamentos? A resposta curta é que a água energizada, quando produzida e consumida corretamente, é completamente segura. Na verdade, é mais segura que muita água da torneira, que contém cloro, flúor e outros químicos que podem interferir com a função celular. No entanto, há algumas considerações importantes. Primeiro, quando você começa a usar água energizada, especialmente se tem estado desidratado celularmente durante anos, seu corpo pode passar por um período de ajuste. Algumas pessoas experimentam um aumento temporal na frequência urinária enquanto seu corpo elimina toxinas acumuladas e se reidrata a nível celular. Segundo, é importante assegurar-se de que a água energizada que você use seja de alta qualidade e esteja livre de contaminantes. O processo de energização pode amplificar tanto as propriedades benéficas quanto as prejudiciais da água, por isso é crucial começar com água pura. Terceiro, se você está tomando medicamentos para problemas cardíacos, renais ou de pressão arterial, é importante consultar com seu médico antes de fazer mudanças significativas em seu consumo de água. Embora a água energizada geralmente melhore esses problemas, é importante monitorar qualquer mudança em sua condição. Deixe-me contar sobre Antônio, um paciente de 69 anos com diabetes tipo 2 e hipertensão que se beneficiou enormemente da água energizada, mas que requereu monitoramento médico cuidadoso. Antônio estava tomando medicamentos para a pressão arterial e para o controle do açúcar no sangue quando começou o protocolo de água energizada. Trabalhei estreitamente com o cardiologista e endocrinologista de Antônio para implementar o protocolo gradualmente e monitorar seus marcadores de saúde. Os resultados foram extraordinários. Não só melhorou sua energia e função sexual, mas seus níveis de açúcar no sangue se estabilizaram tanto que seu endocrinologista pôde reduzir um de seus medicamentos. Doutor, me disse Antônio depois de 6 meses, nunca pensei que algo tão simples como mudar o tipo de água que bebo poderia ter um impacto tão profundo em minha saúde geral. O caso de Antônio ilustra um ponto importante. Quando você otimiza a hidratação celular, não só melhora a energia sexual, mas apoia a saúde de todos os sistemas de seu corpo. Agora quero falar sobre algo que considero crucial para o sucesso a longo prazo: a qualidade da água energizada que você use. Como mencionei antes, nem toda água energizada é igual, e infelizmente, há muitos produtos no mercado que prometem resultados que não podem cumprir. Testei dezenas de diferentes sistemas de água energizada durante meus anos de pesquisa e encontrei que apenas uns poucos realmente produzem o tipo de água estruturada que gera os resultados que descrevi. Os sistemas mais efetivos que encontrei utilizam uma combinação de tecnologias que incluem estruturação eletromagnética, que utiliza frequências específicas para reorganizar as moléculas de água em padrões hexagonais. Essas frequências devem ser muito precisas. Frequências incorretas podem realmente piorar a estrutura da água. Mineralização com minerais específicos em proporções exatas que o corpo pode utilizar para manter a estrutura da água. Não é suficiente adicionar qualquer mineral à água. Devem ser os minerais corretos nas quantidades corretas.
Ativação por vórtice, que imita os processos naturais que ocorrem quando a água flui sobre rochas e através de sistemas naturais. Este processo elimina a memória de contaminantes prévios e restaura a vitalidade natural da água. Filtração avançada, que elimina contaminantes físicos e químicos sem eliminar os minerais benéficos. Muitos sistemas de filtração são muito agressivos e eliminam tudo da água, criando água morta que o corpo não pode utilizar efetivamente. Também descobri que a frescura da água energizada é crucial. Diferentemente da água regular, que pode ser armazenada indefinidamente, a água energizada começa a perder sua estrutura depois de 24 a 48 horas, dependendo de como é armazenada. Por esta razão, é importante energizar a água diariamente ou usar sistemas que mantenham a energização durante o armazenamento. Deixe-me contar sobre Ricardo, um paciente de 66 anos que inicialmente teve resultados decepcionantes porque estava usando um sistema de água energizada de baixa qualidade que havia comprado online. Ricardo seguiu o protocolo exatamente como lhe indiquei, mas depois de 6 semanas não havia experimentado melhorias significativas. Quando investiguei o sistema que estava usando, descobri que era essencialmente um filtro de água regular com alguns ímãs adicionados. Não havia verdadeira estruturação eletromagnética, não havia mineralização específica e não havia ativação por vórtice. Ajudei Ricardo a conseguir um sistema de água energizada de alta qualidade, e os resultados foram imediatos. Em apenas 2 semanas com a água energizada real, experimentou mais melhorias que nas 6 semanas prévias com o sistema inferior. Doutor, me disse Ricardo, agora entendo por que insiste tanto na qualidade. Não sabia que havia tanta diferença entre os diferentes tipos de água energizada. Esta experiência me ensinou a importância de educar meus pacientes, não só sobre o protocolo de consumo, mas também sobre como identificar água energizada de verdadeira qualidade. Agora quero abordar algo que muitos homens se perguntam, mas que frequentemente duvidam em perguntar. Quanto tempo leva para ver resultados reais com a água energizada? A resposta honesta é que varia significativamente de pessoa para pessoa, mas identifiquei alguns padrões consistentes baseados em anos de experiência com centenas de pacientes. A maioria dos homens nota as primeiras mudanças em energia geral dentro da primeira semana. Isso se deve principalmente à melhoria imediata na hidratação celular e na função mitocondrial. As mudanças na libido e no interesse sexual geralmente começam a ser notadas na 2ª ou 3ª semana. Isso coincide com melhorias na função hormonal e na circulação sanguínea. As melhorias na função erétil tipicamente se tornam evidentes entre a 3ª e 5ª semana. Isso se deve a que o sistema vascular precisa de tempo para responder completamente à hidratação celular melhorada. Os benefícios para a resistência sexual e a satisfação geral se desenvolvem gradualmente durante o 1º mês, com melhorias contínuas durante o 2º e 3º mês. É importante entender que esses são promédios, e sua experiência individual pode ser diferente. Alguns homens notam melhorias dramáticas em apenas dias, enquanto outros precisam de 2 ou 3 meses para experimentar os benefícios completos. Os fatores que influenciam a velocidade dos resultados incluem seu nível atual de desidratação celular, seu estado de saúde geral, sua idade, que medicamentos possa estar tomando e quão consistentemente segue o protocolo. Deixe-me contar sobre Alejandro, um paciente de 72 anos que foi um dos meus casos mais desafiantes, mas também um dos mais gratificantes. Alejandro chegou ao meu consultório num estado de saúde muito deteriorado. Tinha diabetes avançada, doença cardíaca e havia estado tomando mais de 8 medicamentos diferentes durante anos. Doutor, me disse Alejandro, minha esposa diz que nem sequer tente isso porque sou muito velho e estou muito doente. Mas não posso aceitar que minha vida sexual tenha terminado. Tem que haver algo que possa fazer. Com Alejandro, implementei o protocolo de água energizada muito gradualmente e sob supervisão médica estrita. Seus outros médicos estavam céticos, mas concordaram em monitorar seus marcadores de saúde enquanto experimentávamos este enfoque. As mudanças em Alejandro foram mais lentas que em meus outros pacientes, mas foram consistentes e acumulativas. Durante os primeiros 2 meses, viu melhorias graduais em sua energia e estado de ânimo. No 3º mês, começou a experimentar alguns retornos de libido. Não foi até o 4º mês que notou melhorias significativas em sua função erétil.
Mas o mais notável sobre o caso de Alejandro foi que, à medida que melhorava sua hidratação celular, muitos de seus outros problemas de saúde também começaram a melhorar. Seus níveis de açúcar no sangue se estabilizaram, sua pressão arterial melhorou, e vários de seus médicos puderam reduzir seus medicamentos. Doutor, me disse Alejandro depois de 6 meses, minha esposa não pode acreditar na transformação. Não só recuperei minha função sexual, mas me sinto e ajo como um homem 20 anos mais jovem. O caso de Alejandro me ensinou que, mesmo em situações médicas complexas, a otimização da hidratação celular pode ter benefícios profundos e de longo alcance. Agora quero falar sobre algo que considero crucial para o sucesso a longo prazo: como manter e potencializar os benefícios da água energizada à medida que você continua envelhecendo. A água energizada não é uma solução mágica que detém o processo de envelhecimento, mas pode otimizar significativamente como seu corpo funciona em cada etapa da vida. No entanto, para manter esses benefícios a longo prazo, é importante entender que suas necessidades podem mudar com o tempo. Alguns homens encontram que depois de 6 meses de uso consistente da água energizada, podem reduzir ligeiramente a frequência ou a quantidade sem perder os benefícios. Outros descobrem que precisam ajustar o protocolo à medida que envelhecem ou desenvolvem novos problemas de saúde. A chave é manter uma mentalidade de otimização contínua. Seu corpo é um sistema dinâmico que está constantemente mudando, e seu protocolo de hidratação deve evoluir para satisfazer essas necessidades cambiantes. Também é importante reconhecer que a água energizada funciona melhor como parte de um enfoque integral de saúde. Embora possa produzir melhorias dramáticas por si só, os melhores resultados se obtêm quando se combina com exercício apropriado, nutrição adequada, manejo do estresse e sono de qualidade. Deixe-me contar sobre Fernando, um dos meus pacientes mais bem-sucedidos a longo prazo. Fernando começou o protocolo de água energizada aos 63 anos e agora tem 69 anos. Manteve excelentes níveis de energia sexual e função erétil durante esses 6 anos, mas seu protocolo evoluiu significativamente durante este tempo. Inicialmente, Fernando seguia o protocolo padrão de hidratação sexual que desenhei. Depois de 1 ano de uso consistente, começamos a fazer ajustes graduais baseados em suas necessidades cambiantes e nos avanços na tecnologia de água energizada. Aos 65 anos, adicionamos minerais específicos ao seu protocolo quando notamos algumas mudanças em seus níveis de energia. Aos 67 anos, modificamos o timing de seu consumo de água energizada quando desenvolveu alguns problemas menores de sono. Cada ajuste foi pequeno e incremental, mas o efeito acumulativo é que Fernando se sente e funciona melhor aos 69 anos do que se sentia aos 63 anos quando começou. Doutor, me disse Fernando em sua última visita, sinto como se tivesse encontrado a fonte da juventude. Não porque me faça jovem outra vez, mas porque me permite estar no meu melhor estado em cada idade. Esta é a perspectiva correta sobre a água energizada. Não é sobre reverter o tempo ou negar a realidade do envelhecimento. É sobre otimizar sua função em cada etapa da vida, para que possa desfrutar ao máximo de cada ano que tem. Finalmente, quero abordar a pergunta que sei que tem em mente. Como você pode começar com a água energizada e implementar o protocolo de hidratação sexual? Primeiro, é crucial encontrar uma fonte confiável de água energizada de alta qualidade. Como mencionei, nem todos os sistemas são iguais, e usar água energizada de baixa qualidade pode ser uma perda de tempo e dinheiro. Segundo, você precisa se comprometer a seguir o protocolo consistentemente durante pelo menos 6 semanas. Os resultados não são imediatos, e a consistência é absolutamente crucial para o sucesso. Terceiro, é importante monitorar seus resultados objetivamente. Mantenha um registro de sua energia, sua libido, sua função erétil e seu bem-estar geral. Isso lhe ajudará a identificar padrões e fazer ajustes conforme necessário. Quarto, seja paciente, mas persistente. Seu corpo tem estado funcionando com desidratação celular crônica possivelmente durante anos. Precisa de tempo para curar e otimizar sua função. Quinto, considere trabalhar com um profissional da saúde que entenda a hidratação celular e a água energizada. Embora possa começar por sua conta, ter orientação profissional pode acelerar seus resultados e ajudá-lo a evitar erros comuns. Seu corpo quer ser vital. Seu corpo quer ter energia sexual. Seu corpo quer funcionar otimamente.
Depois dos 60, simplesmente precisa de mais apoio para fazer o que naturalmente quer fazer. A água energizada é uma das ferramentas mais poderosas que encontrei para proporcionar esse apoio. Não é magia, não é uma cura milagrosa, e não é um truque de marketing. É ciência aplicada que reconhece que a hidratação celular ótima é fundamental para todas as funções corporais, incluindo a função sexual. Vi centenas de homens transformar suas vidas com a água energizada. Vi casamentos reviver, confiança restaurada, e homens que se haviam resignado ao declínio redescobrir sua vitalidade e potência. Sua idade não é uma sentença de fadiga sexual permanente. Seu corpo não está destinado ao declínio inevitável. Sua vida sexual não tem que terminar porque completou 60, 70 ou 80 anos. O que você precisa é dar ao seu corpo as ferramentas corretas para funcionar otimamente. A água energizada, utilizada corretamente e consistentemente, pode ser exatamente a ferramenta que tem estado procurando. Sua vitalidade está esperando. Sua energia sexual está esperando. Sua melhor versão está esperando. E tudo pode começar com algo tão simples e fundamental como a água que você bebe cada dia. Não se trata de encontrar uma fonte mágica de juventude. Se trata de otimizar a função de seu corpo maduro para que possa ser a melhor versão de si mesmo a qualquer idade. A água energizada pode ser o catalisador que torne possível essa transformação.